O que vimos em Cabul hoje, como vocês todos sabem, terroristas atacaram. E é disso que nos preocupa, já nos preocupava, como preocupava os serviços de inteligência. E eles já haviam avaliado essa possibilidade de um ataque do grupo conhecido como Estado Islâmico K, que atacaria as forças americanas que guardavam o aeroporto, onde militares e demais pessoas trabalhavam, e feriu uma série de civis e também matou uma série de civis. Eu venho trabalhando o dia todo em contato próximo com os comandantes do Exército e das Forças Armadas no Pentágono, aqui em Doha e no Afeganistão. E os comandantes aqui em Washington nos deram bastantes detalhes do que aconteceu. A situação no local ainda está acontecendo e está sendo continuamente atualizada. Os militares norte-americanos que deram suas vidas são heróis. É uma palavra muito usada muitas vezes, mas que aqui é apropriada. Eles trabalharam numa missão durante dias para salvar a vida de outras pessoas. Eles estiveram num campo de pouso, numa missão de ponte aérea nunca vista na história, com mais de 100 mil pessoas, cidadãos norte-americanos, parceiros dos Estados Unidos, afegãos que nos ajudaram para serem transportados com segurança nos últimos 11 dias. Nas últimas 12 horas, mais cerca de 5 mil pessoas foram transportadas. E é a maior operação militar feita nos últimos anos. E ela faz parte da espinha dorsal da América. É o melhor que o nosso país tem a oferecer. A doutora Jill e eu estamos com o coração partido, como todos vocês devem estar, por todas as famílias afegãs que perderam familiares, incluindo crianças, e por todos aqueles feridos nesse ataque terrível. Nós estamos tão revoltados quanto entristecidos, sendo um pai de um militar que serviu no Iraque durante anos, e antes de ser um procurador-geral, quando ele voltou depois de um ano de serviço no Iraque, ele foi diagnosticado, como muitos voltando para casa, como um câncer no cérebro agressivo e fatal. Nós o perdemos. Nós temos essa sensação, como muitos de vocês têm hoje, do que essas famílias estão passando. De você entrar nesse buraco sem fundo, no fundo do seu peito, sentir essa dor, e não há saída para ela. O meu coração dói por vocês. E eu sei disso. Do seguinte, nós temos uma obrigação contínua, uma obrigação sagrada com todos vocês, famílias desses heróis. E essa obrigação não é temporária, ela é eterna. As vidas que foram perdidas, elas estavam a serviço da liberdade, a serviço da segurança, a serviço dos outros, e a serviço da América. Como os irmãos e outros militares que morreram nessa luta contra o terrorismo. E eles hoje fazem parte fazem companhia a outros nobres heróis dos Estados Unidos. Aqueles perpetradores do ataque, que eles saibam, nós não vamos perdoar. Nós não vamos esquecer. Nós vamos caçar vocês e fazer com que vocês paguem. Eu defenderei o interesse do nosso povo em todas as medidas sob o meu comando.
Nas últimas semanas, eu sei que vocês devem estar cansados de me ouvir dizendo isso, mas nós ouvimos dos serviços de inteligência que o Estado Islâmico K, que é inimigo do Talibã, são pessoas que saíram das prisões que foram abertas e eles estavam planejando uma série de ataques ao pessoal dos Estados Unidos e de outros no país. E eu disse repetidamente, essa missão é extremamente perigosa e por isso nós temos que limitar a duração dessa missão. Como o General Mackenzie disse, essa missão foi criada para ser uma operação rápida e para ser operada sob intenso estresse e ataque. A gente sabia isso desde o início. Estávamos em contato com líderes o tempo todo, e nossos comandantes no local ao longo do dia. E eles deixaram claro que nós devemos e podemos concluir essa missão, e nós faremos isso. E é isso que estamos fazendo. Nós não seremos detidos pelo terrorismo. Nós continuaremos o processo de retirada. E eu disse aos comandantes para que tenham projetos para lidar com o Estado Islâmico K nas instalações que temos. Nós faremos a nossa retirada no momento que escolhemos, como escolhemos. Então, esses terroristas do Estado Islâmico não vencerão. Nós vamos resgatar os norte-americanos. Nós resgataremos os nossos aliados afegãos. E a nossa missão irá continuar. Os Estados Unidos não serão intimidados. Eu tenho a confiança completa de que o nosso serviço fará isso com confiança, com coragem, para tirar os nossos norte-americanos e os parceiros afegãos do Afeganistão. Todo dia, quando eu falo com os nossos comandantes, eu os pergunto o que eles precisam, o que mais eles precisam para terminar esse trabalho. E estamos cumprindo com todos os pedidos. Nós estamos durante 3 ocasiões, eles disseram hoje que eles estão usando a força máxima para conseguir isso. E também conversamos com o secretário de Defesa, e os líderes do Pentágono, para que a gente haja unanimidade entre os comandantes, para que consigamos atingir nossos objetivos. Aqueles que servem conosco creem na palavra de Deus que diz: a quem devo servir? Quem deve seguir conosco? É uma pergunta que a gente responde há muito tempo. Aqui estou, Deus, mande-me. Me envie para isso. Cada um desses homens e mulheres se sacrificaram de forma voluntária para nossas Forças Armadas para fazer tudo, não para a glória, não pelo lucro, mas pelo amor às pessoas que amamos. E eu peço que se juntem a nós a um minuto de silêncio para todos aqueles que vestem uniforme, militares e civis, que deram o seu último momento de devoção. Muito obrigado. Que Deus os abençoe, que Deus proteja os nossos militares. Nós temos tanto a fazer. E está em nossa capacidade de fazer. Nós temos apenas de nos manter firmes. Nós completaremos nossa missão e nós continuaremos. Depois que as tropas forem retiradas, nós ajudaremos qualquer americano que queira sair do Afeganistão. Nós os encontraremos e tiraremos do país. Senhoras e senhores,
foi me dada uma lista. A primeira pessoa que eu tive que ligar foi Kelly O'Donnell, da NBC. O senhor falou de deixar o Afeganistão do interesse dos Estados Unidos. Depois dos ataques de hoje, o senhor acredita que serão necessárias forças extra para lutar dentro do Afeganistão? O senhor está pronto para acrescentar mais militares para proteger os americanos que estão no local e proteger essa operação de retirada? Eu instruí os militares do que eles precisarem. Se eles precisarem de forças extras, elas serão concedidas. Mas os militares do Estado-Maior das Forças Armadas, os comandantes que estão no local e todos que contataram, nos mandaram uma carta que eles estão cumprindo com a missão que lhes foi dada, de retirar o máximo de pessoas possível dentro do prazo. E essa é a melhor maneira que eles acreditam que é de tirar o maior número de cidadãos. E em relação a encontrar, rastrear os líderes do Estado Islâmico que ordenaram esses ataques, nós temos razões para acreditar que sabemos onde eles estão. Não é certeza, mas nós acreditamos que sabemos e nós teremos uma operação militar para pegá-los, onde quer que eles estejam. Trevor. Obrigado, senhor presidente. Há uma certa crítica, mesmo de pessoas de dentro do seu partido, da dependência na segurança do aeroporto pelo Talibã. O senhor acredita que foi um erro nesse sentido? Não acredito. Eu acho que o general Mackenzie respondeu a essa pergunta muito bem. O fato é que estamos numa situação, uma situação, enfim, que todos conhecem, que os militares, que as forças militares afegãs colapsaram 11 dias atrás. E é do interesse, como o general Mackenzie disse, e é do interesse do Talibã que o Estado Islâmico K não se metastize pelo país, número 1. E número 2, é do interesse que nós possamos sair a tempo dentro do nosso alvo. E como consequência, as principais coisas que pedimos a eles, que era se afastar do perímetro, dar mais espaço entre os serviços, permitir que os carros passassem, parar de pesquisar as pessoas que estavam entrando. Então, não é uma operação regimental de comando como os Estados Unidos fariam. Mas eles estão agindo em seu próprio interesse. Então, essa pergunta eu fiz também aos militares, se era um exercício útil, porque ninguém confia neles. Nós contamos com o interesse próprio que eles têm na região de continuar a gerar essas diretivas. É do interesse deles isso, para que nós saiamos do país quando dissemos e que a gente consiga tirar o máximo de pessoas que a gente consiga. Então, mesmo no meio de tudo que estava acontecendo hoje, mais de 7.000 pessoas conseguiram sair, delas 5.000 americanos. Então, não é uma questão de confiança, é uma questão de interesse próprio mútuo das duas partes. Mas não há evidência até agora de que de nada dito dos comandantes no local, de que haja alguma conspiração entre o Talibã e o Estado Islâmico K do que aconteceu hoje no hotel, e é algo que se espera, inclusive, que continue além de hoje.
Amir, da Associated Press. Thank you, Mr. President. Obrigado, senhor presidente. O senhor falou sobre seu filho, que faleceu, e sobre suas decisões. E o senhor também falou que quanto mais ficássemos, mais a maior a probabilidade de um ataque grande. Como o senhor se sente de ficarmos mais um dia considerando o que aconteceu? Eu acho que o que os Estados Unidos dizem importa. O que dissemos, quando dissemos que vamos fazer algo, nós fazemos. Nós, há cidadãos norte-americanos, portadores de green card, funcionários dos nossos aliados, pessoas portadoras do visto especial SIV, cidadãos afegãos que nos ajudaram, e há também grupos de pessoas que nos contataram, de ONGs, de outros grupos, que expressaram que eles querem sair e reuniram, em algumas circunstâncias, eles estavam em grupos, em ônibus, para chegar ao aeroporto. E há ainda uma oportunidade para que, nos próximos dias, entre hoje e o dia 31, que eles possam sair. Nossos militares sabem que nós podemos, sabíamos dessa ameaça, sabe que outro ataque pode acontecer. Mas as Forças Armadas concluíram, é isso que devemos fazer, e isso é o certo. E após isso, nós estaremos numa circunstância na qual teremos inúmeras oportunidades de continuar fornecendo acesso para mais pessoas, para que elas saiam do Afeganistão, seja por meios que nós possamos fornecer ou através da cooperação com o Talibã. Eles não são os caras legais, o Talibã. É preciso deixar isso claro. Mas eles têm interesses. Como muitos de vocês aqui já fizeram reportagens dizendo, eles têm interesse em manter o aeroporto aberto. Eles precisam manter uma porção da economia do país, não robusta, mas que mudou, funcionando. Então, há muitas razões pelas quais eles nos procuraram e procuraram outros para continuar agindo, trabalhando dessa forma, e é do interesse deles retirar as pessoas que queremos retirar. Não há muitos sobrando ali que desejam sair. Há alguns norte-americanos que nos contataram. Há, inclusive, norte-americanos que não querem sair, porque eles têm famílias que não sairiam do país. E também estamos pensando nesse prazo. Eu vou responder a mais algumas perguntas. Eu gostaria de perguntar que o que os Estados Unidos disse, o que se diz dos afegãos que ajudaram os militares, que talvez eles não consigam sair até dia 31. Nós faremos tudo para tirá-las de lá. Eu não tenho conflito. Como um estudante da história, eu não vejo conflito. Quando uma guerra está terminando, não há garantia de que um dos lados consiga retirar tudo, consiga sair do cenário. Eu sei que os norte-americanos têm isso, entendem isso.
Eu acho que milhões de afegãos que não são do Talibã, que não cooperaram conosco e não têm os vistos SV, se tivessem a chance, eles estariam dentro de um avião amanhã. Parece ridículo, mas a comunidade, uma comunidade de pessoas que gostariam de ter essa chance. Então, tirar todas as pessoas não pode ser garantido a todos, porque a gente precisaria ver um a um. Então, enfim, próxima pergunta. Presidente, há relatos de que autoridades norte-americanas tinham nomes de autoridades e de afegãos e que ainda precisariam sair. O senhor rejeitou a recomendação de trazer pessoas das forças afegãs para cá? Deixa eu responder em partes. Nossas forças táticas nós reunimos todo o pessoal dos militares, os comandantes do Pentágono, e eu pedi que eles fizessem um julgamento militar do que qual seria a forma mais eficiente de cumprir essa missão na base aérea de Bagram. E eles concluíram que Bagram foi fechada e eles deveriam focar em Cabul. Então, eu segui essa recomendação. Em relação a certas circunstâncias nas quais recebemos informações, às vezes até mesmo de vocês, dizendo, sabemos de tal pessoa, de tal grupo de pessoas tentando sair, estão no ônibus, e vocês ouviram isso de outras pessoas. E essa é a localização desse grupo. E tivemos ocasiões no qual os militares falaram com seus contrapartes dos militares, falaram, esse ônibus está passando aqui com esse número de pessoas, e nós gostaríamos que esse ônibus passasse. Sim, tivemos ocasiões como essa. E até onde sei, nesses casos, a grande parte dessas pessoas conseguiram passar. Mas eu não posso dizer com certeza se havia uma lista de nomes. Talvez tenhamos tido uma lista de nomes. Mas o que a gente tinha era uma coisa separada. Aqui, no nome de 12 pessoas que estão indo. Vou responder mais uma pergunta. Eu vou ter uma pergunta da pessoa mais interessante da imprensa. É você. Senhor presidente, não houve nenhuma pessoa das forças dos Estados Unidos morta no Afeganistão desde fevereiro de 2020. O senhor disse que traria os nossos militares em segurança e 12 militares morreram. O senhor disse que isso acabaria com o senhor. O senhor assume a responsabilidade por o que aconteceu nas últimas 2 semanas? Sim, eu tenho a responsabilidade fundamentalmente por tudo que aconteceu ultimamente. Mas olha, vocês sabem, eu espero que vocês sabem, tanto quanto eu, que o ex-presidente fez um acordo com o Talibã, de que nós tiraríamos todas as forças norte-americanas fora do Afeganistão até 1º de maio. E em troca, e isso foi um ano antes, em troca, foi dado a ele o compromisso de que o Talibã continuaria atacando outros, mas não atacaria nenhuma força americana. O senhor se lembra disso? Eu estou falando sério. Estou perguntando. Só um minuto, eu estou perguntando. Eu fiz uma pergunta bastante precisa. O senhor... Eu acho que eles tinham uma questão que as pessoas seriam feridas, algumas seriam assassinadas,
e que seria confuso. A razão pela qual não houve ataques dessa data até eu assumir o poder foi porque o compromisso foi feito pelo presidente Trump. Eu sairei até 1º de maio. Enquanto isso, vocês concordam em não atacar nenhum norte-americano. Esse foi o acordo. É por isso que nenhum norte-americano foi atacado. O senhor mantém a decisão? Sim. Eu tenho outra reunião. Então, só para concluir, imaginem onde estaríamos se eu tivesse indicado um prazo de 1º de maio, que nós não iríamos renegociar a data de retirada, que nós ficaríamos. Eu só tinha uma alternativa: colocar mais milhares de militares no Afeganistão para lutar numa guerra que nós ganhamos com o objetivo que tínhamos quando fomos lá pela primeira vez. Então, eu nunca enxerguei que deveríamos sacrificar vidas americanas para tentar estabelecer um governo democrático no Afeganistão. Um país que nunca em sua toda história foi um país unido e que é feito, não quero falar de forma derrogatória, feito pejorativa, feito por diferentes tribos que nunca se deram bem. Então, como eu disse antes, e é o último comentário que eu faço, teremos mais chance de falar disso, infelizmente, mais à frente, porque isso continuará. Se Osama Bin Laden e a Al-Qaeda tivessem escolhido lançar um ataque quando saíram da Arábia Saudita e tivessem ido para o Iêmen e não para o Afeganistão, nós nunca teríamos entrado no Afeganistão. Embora o Talibã já controlasse o Afeganistão à época. A gente teria entrado lá? Não. Eu sei que não é justo fazer perguntas retóricas, mas levantem a mão se você acha. A gente deveria ter entrado no Afeganistão e arriscado milhares de vidas, ferido dezenas de milhares de pessoas. Seria do nosso interesse. O nosso interesse era entrar no país para evitar que a Al-Qaeda e Bin Laden comandassem ataques a partir do Afeganistão. E eu já disse isso centenas de vezes. O terrorismo se espalhou pelo mundo, sofreu uma metástase. E nós não temos tropas em todos os lugares do mundo. Senhoras e senhores, era a hora de acabar com uma guerra de 20 anos. Muito obrigado.